Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, vamos seguir os capítulos de renal. Já fizemos dois capítulos, o capítulo 26 que fala da introdução, um pouco da anatomia básica e um pouco das propriedades. No capítulo 27 a gente falou de algumas propriedades que regulam o fluxo sanguíneo renal, tá? E alguns hormônios que exercem sobre eles também. E nesse capítulo 28, nós vamos falar de reabsorção e secreção tubular renal. É um capítulo muito importante porque de tudo que a gente já abrangeu até agora, uma das principais funções do rim era o equilíbrio hidroeletrolítico. E de que forma que ele faz isso? Reabsorvendo e secretando substâncias, tá? Esse de fato é o primeiro vídeo, um grande parênteses, é o primeiro vídeo do canal, que eu gravo para o canal. Os outros já estavam gravados já para o Instagram, mas agora especificamente para o canal vai ser o primeiro vídeo. Então, críticas construtivas, podem colocar no comentário, se você gostou pode dar um like, se não gostou dá um dislike, mas escreve embaixo o que você achou e o que eu posso melhorar, tá bom? Então, tá, vamos lá. Capítulo 28 do Guyton dessa terceira edição, reabsorção e secreção tubular renal. Aí é que ele fala aqui, ó, após o filtrado glomerular entrar nos tubos renais, ele flui para as outras porções. A gente viu que ele entra através de um arteríolo aferente e ali ele forma um novilho capilar, né, um glomérulo propriamente dito, e dali ele extrai o plasma daquele glomérulo e entra nos túbulos. Túbulo proximal, túbulo rasa de Henle, a porção a descendente, ascendente, túbulo distal, túbulo coletor. E é importante que vocês saibam que o líquido que fica dentro dos túbulos, tá? Se ele ficar ali dentro dos túbulos, já é urina, tá? Se ele continuar todo o trajeto, ele vai terminar como urina. Então, para que 100% do líquido que entra dentro do glomérulo não fique lá dentro e acaba sendo eliminado, vamos ter processos de reabsorção, processos de secreção, adicionar mais conteúdo a essa urina e retirar alguns outros conteúdos dessa urina que a gente vai precisar. Então ele fala aqui que esse filtrado, depois de entrar nos tubos, ele segue o seu trajeto, tá? Eu não sei se vocês lembram como que é a anatomia que eu citei nos capítulos passados, tá? Antes de ser excretado na urina. Aí aqui, ó, ao longo desse curso, algumas substâncias são seletivamente reabsorvidas de volta para o sangue. Está no túbulo, vai ser reabsorvido de volta para o sangue, né? Vou trabalhar nessa voltar para a circulação. Enquanto outras são secretadas, como que a gente não precisa, hidrogênio, creatinina, ureia, são do sangue, vão ser secretadas para o túbulo, para a urina, tá? E aí, por fim, a urina formada representa a soma de 3 processos básicos, que eu já vi o professor cobrando como que é essa fórmula aqui, ó. Então, o que eu preciso para fazer a excreção urinária? A excreção urinária eu preciso de uma filtração glomerular, ou seja, eu preciso que um líquido entre no sistema tubular, isso é o filtrado glomerular, menos a reabsorção tubular, então eu vou extrair o que eu preciso desse filtrado glomerular de volta para a circulação, mais a secreção tubular. Eu vou excretar de volta para esse túbulo o que eu não preciso, tá? E aqui, ó, para muitas substâncias, né, a reabsorção tem um papel fundamental, tá? Até mais do que a secreção. Como, por exemplo, eu vou até adiantar aqui, por exemplo, a glicose. A gente não pode perder glicose na urina, tá? Nós não podemos perder glicose na urina. Então, a reabsorção tem um papel fundamental nesse tipo de substância. Aminoácidos também. Aí, em outras substâncias, como por exemplo os íons, vai depender das necessidades corporais. Como ele fala aqui, ó, a secreção é responsável por quantidades significativas de íons. Por exemplo, potássio e hidrogênio. Potássio e hidrogênio são muito mais secretadas do que reabsorvidas, mas mesmo assim são reabsorvidas dependendo da necessidade corporal, tá? Sódio também, sódio é muito reabsorvido, mas igual, a função do rim, controlar, ter o mantimento o equilíbrio hidroeletrolítico, depende das necessidades corporais, tá? Então ele fala aqui. Aí aqui, ó, a reabsorção tubular é
quantitativamente grande e muito seletiva. É basicamente o que eu já falei aqui. Por exemplo, a glicose, a concentração plasmática de glicose é de 180 gramas, tá? É 180 gramas. E por dia são reabsorvidas 180 gramas. É muito seletivo. Não podemos perder glicose, tá? É uma introdução que eu já tinha falado. E aqui ele cita uma tabela. Ele cita uma tabela aqui, não vamos nos alongar muito em relação a isso. Olha, nós temos essa tabela que o Guyton traz, que diz exatamente o quão seletivo é, dependendo. Preciso? Vou reabsorver. Não preciso? Vou secretar. Por exemplo, glicose, 180 gramas são filtradas diariamente e 180 são reabsorvidas. Quantidade excretada? Zero. Quantidade em porcentagem, a reabsorvida? 100%. Aí o bicarbonato, veja, ó, nós temos 4.320 miliequivalentes por dia, 4.318 são reabsorvidas. Quantidade excretada 2, quantidade em porcentagem 99,9. Tá? Então, conforme outros íons, vai diminuindo. Por exemplo, o potássio. O potássio ele tem que ser regulado, nos capítulos posteriores que vamos falar, ele tem uma faixa muito pequena. Então, o que acontece? 756 são filtradas, 664 são reabsorvidas, ou seja, a gente deixa de reabsorver uma quantidade até significativa, tá? E ureia, que é metabolismo de dejeto metabólico de proteínas. Olha só, 50% já é reabsorvido, ou seja, metade é excretada e metade é reabsorvida. A creatinina, olha só, 0% reabsorvido. A gente não pode ter. Então, essa é a questão. E, voltando no assunto da importância da reabsorção, isso aqui já foi citado, esse cálculo, nos capítulos passados. Por exemplo, o quão importante a reabsorção é. Se a reabsorção tubular, lembra que a gente é 180 litros ao dia e 178,5 litros é reabsorvido. E o que sobra é a urina, 1,5 litros diário. Se a gente diminui essa reabsorção, ou seja, se a gente diminuir aqui, ó, 10% apenas, ó, 10%, é uma conta de menos, 10% de 178,5, se a gente deixa de reabsorver 10% disso, deixa no túbulo esses 10% a mais para ir para a urina, de 178,5 a reabsorção cai 10%, 160,7. E se a gente subtrair isso, veja, aumento do volume urinário vai de 1,5 para 19 litros. Tá? Isso não pode acontecer. A gente não tem 19 litros para ser de líquido. A gente tem 3 litros de plasma, basicamente. Então, ia depletar totalmente o nosso corpo. Então, a importância dessa reabsorção ser constante e de acordo com as necessidades corporais, que é o que a gente já tinha falado nas propriedades renais há muito tempo. 2 capítulos atrás, não tem muito tempo. Aí ele fala que, ó, tudo que eu já citei, algumas substâncias como glicose e aminoácidos são quase que completamente reabsorvidos no túbulo. Ok? E ele fala que alguns resíduos, né, são relativamente altas as porcentagens que são secretadas. Ok, vamos seguir. E aí aqui ele faz um repasso lindo do que é o capítulo 4. Para a gente entender como funciona a reabsorção, secreção nos túbulos, a gente precisa entender alguns conceitos básicos que até em biologia já é dada, que são os tipos de mecanismos de transporte. Difusão simples, difusão facilitada, osmose, transporte ativo primário, transporte ativo secundário, cotransporte, contra-transporte. O Guyton cita isso e dá para pegar aqui, se caso você não viu isso na faculdade, eu vou dar um repasso aqui para vocês, tá? Mas primeiro, o Guyton, eu não vou enrolar muito nisso, tinha até uma anotaçãozinha minha aqui. O Guyton, tudo isso aqui que ele fala, ele explica como as substâncias são transportadas. As substâncias, tanto água quanto solutos, sódio, potássio, cloreto, eles são reabsorvidos por vias. Tá? Eles são reabsorvidos por uma via
paracelular que se encontram entre as células, paralela às células. Porque aqui a gente tem uniões oclusivas, que o nome fala que é oclusiva, mas não é tão oclusiva assim. Lembra em biologia, desmossomos, união comunicante, união gap, zonas... até me fugiu as outras uniões oclusivas que ligam umas células a outras. Então, aqui nós temos essas uniões oclusivas que deixam as células um pouquinho separadas e os solutos podem passar aqui, ó, entre as células, tá? Entre as células. Isso é pela via paracelular. Mas também existe a via transcelular. Transcelular refere à passagem por dentro das células, tá? Então, por meio de algumas bombas, por meio de pinocitose, que a gente vai ver que pode fazer isso também, os solutos passam por dentro da célula, tá? E os íons, os íons podem ser, as vias são essas, paracelular e transcelular. E o meio de transporte pode ser por transporte ativo, ou seja, usa energia, a célula precisa de uma fonte energética, o mais conhecido é o ATP, usa, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, a tão famosa bomba de sódio e potássio que a gente vai ver que é imenso em toda a extensão do sistema tubular, existe bomba de sódio e potássio. Então, usa através do transporte ativo ou passivo, por meio de difusão. Quais eram aquelas propriedades que usavam a difusão? A gente podia usar por difusão por diferença de concentração, por diferença de pressão, por diferença de eletroquímica. Então, a gente pode usar o transporte ativo, transporte passivo. Lembrando que o transporte ativo também pode ser o ativo primário, que é o que usa o ATP propriamente dito, e o transporte ativo secundário é o que usa a energia secundária do transporte ativo primário, tá? A energia que sobra, o gradiente iônico que sobra desse ATP usa o transporte ativo secundário. E nós temos a osmose, que é por diferença de concentração de soluto. Se a gente tem pouco soluto aqui, ó, a gente tem só 2 solutos aqui, e dentro da célula a gente tem 3, 4 solutos, a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? Ou baixa concentração de soluto para o meio com maior concentração de soluto, o famoso hipoosmolar e hiperosmolar, tá? Aqui, ó, basicamente, sim, e aí, aqui. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou fazer alguns esquemas e eu quero que vocês entendam o seguinte, aqui é a luz tubular, já é uma introdução para que vocês entendam os esquemas que tanto o livro traz, quanto alguns professores fazem para vocês entenderem. Nós temos aqui, ó, as células tubulares, tá? E aqui, ó, é a luz apical, a parte apical das células, né? Ou a extremidade que olha para o lúmen, né? E aqui nós temos o lúmen. Então o que acontece? Nós temos a luz do túbulo, né? Aqui, ó, essa região apical das células que olham para dentro do lúmen. Ou seja, aqui dentro, se as substâncias ficam dentro da luz tubular, ela vai excreção para a urina, tá? Então, a luz tubular, eu quero que vocês entendam que as células tubulares formam a luz tubular, certo? É simples, mas algumas pessoas não entendem o esquema. E aqui, ó, nós temos o interstício, nós temos a membrana basal aqui, ó, nós temos uma membrana basal, e aqui o interstício, tá? O interstício com líquido que tem no capítulo 16 do Guyton traz o que é o interstício. Em outras oportunidades vamos trazer também os capítulos de circulatório. Mas enfim. E nós temos aqui, ó, o capilar peritubular. Eu tô falando isso porque às vezes eu tô falando de secreção, reabsorção e o pessoal acaba não consegue visualizar isso. Então, fazendo um repasso do primeiro parágrafo, o que acontece? A secreção, o que é? É a célula retirando solutos e mandando para a luz tubular, tá? Mandando para a luz tubular. Isso é o processo de secreção. Ele está mandando para o túbulo, né? Luz tubular, está dentro do túbulo, essa substância. E o que é a reabsorção? A reabsorção é os solutos que aqui se encontram, sendo reabsorvido pelo quê? Pelos meios que a gente falou. Ativo, passivo, osmose, pela via paracelular ou transcelular, para dentro das células, e dentro das células para
o interstício. Estando no interstício, praticamente já está reabsorvido. Por que praticamente? Existe um processo de ultrafiltração que é dado pelas forças de Starling, lembra? Pressão coloidosmótica, hidrostática capilar, hidrostática, pressão hidrostática capilar, hidrostática intersticial, coloidosmótica intersticial, coloidosmótica capilar. Essas forças de Starling vão fazer com que reabsorva os solutos que aqui se encontram. Tá? Esse processo é denominado ultrafiltração. Tá? Eu estou fazendo passo a passo para que vocês entendam, para que vocês consigam visualizar. Tá? Isso aqui é a base de tudo, para você entender mais para frente cada segmento do túbulo que reabsorve cada segmento. Isso aqui, basicamente, tudo que eu falei está aqui. Tá? Aqui, ó, transcelular, via paracelular, ultrafiltração. Aqui, ó, espaços juncionais, tá? Os espaços juncionais que eu falei para vocês, que são aquelas uniões oclusivas, tá bom? E é isso, não vamos com muita leitura, vamos tentar fazer alguma coisa prática. Vamos falar isso aqui, ó. A reabsorção de água e solutos filtrados na luz tubular, através das células epiteliais tubulares, interstício renal e de volta ao sangue. Os solutos são transportados através das células pela via transcelular, como eu já havia dito, por difusão passiva ou transportativa, ou entre as vias paracelular, por difusão. Tá? A água é transportada através das células e entre as células tubulares por osmose. Tá? Então, a água pode fazer os dois caminhos, né? Assim como os solutos. E aqui, ele começa a falar o que a gente já sabe de transporte ativo. Né? O que é o transporte ativo? O transporte ativo é quando um soluto ele consegue se mover de um lado para o outro da membrana ou do espaço contra, isso é muito importante, contra um gradiente eletroquímico, tá? E requer o metabolismo, cadê? Aí. E requer a energia derivada do metabolismo. Tá? Qual que é o mais conhecido? O mais conhecido é a hidrólise da adenosina, né? Da ATP, que é o transporte primário. Esse é o mais conhecido de todos. O que é contra? Vamos abrir o Punch, vamos fazer uma coisinha aqui no Punch. Ok. A gente vai usar muito essa ferramenta aqui, ultra moderna. O que é? A gente tem uma célula, tá? E o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que nós temos sódio, muito sódio fora das células. Né? Muito sódio fora das células. Muito mesmo. Sempre tem um maisinho, tá? Mas é para facilitar a explicação. Muito sódio dentro das células. E muito potássio dentro das células. Tá? Muito potássio dentro das células. Muito mesmo. E o que acontece? O que o transporte ativo faz? A gente acabou de ler que ele faz com que os íons vão contra um gradiente de concentração. Se a gente falar do sódio, aqui, qual que ele está mais propício? Ele está mais propício a entrar dentro da célula. Ele está mais propício porque um gradiente de concentração, se a gente tem muito sódio aqui fora e pouco sódio aqui fora, o sódio tenta entrar. Mas, no caso do transporte ativo, o que acontece? Nós temos uma bomba, que é de sódio e potássio. O que ele faz? A bomba manda o pouco sódio que aqui está dentro da célula, 3 moléculas de sódio, manda para fora, contra o gradiente de concentração. Tá? O gradiente de concentração seria isso aqui, mas a bomba está mandando para fora. E o que acontece com o potássio? O potássio, o pouco potássio que aqui tem, manda para dentro da célula. Qual é a proporção? 3 moléculas de sódio vão para fora da célula e 2 moléculas de potássio vão para dentro da célula. Tá? Sódio sai da célula e o potássio entra dentro da célula. Tá? Básico, mas nunca é sempre bom revisar e lembrar, tá? E através, aqui por exemplo, através da bomba de sódio e potássio, ele cria uma energia, essa troca de íons acabam criando energia indiretamente
a outra proteína, que manda qualquer íon, sódio. Um sódio manda para dentro da célula. Um exemplo, que isso aqui é o transporte ativo secundário. Esse aqui é o transporte ativo primário. Porque ele usa o que aqui dentro? Para funcionar ele precisa de ATP. O ATP precisa se ligar a essa proteína. Trabalha aí. E o que acontece? O transporte ativo secundário, ele não precisa, ele usa energia aqui. Tipo, se sobrar uma energia do ATP, eu vou usar aqui. Tá? Ele não usa energias diretamente do ATP, mas usa indiretamente. Tá? É forças iônicas, tá? Que vocês querem que vocês entendam. Então aqui, ó, é denominado transporte ativo primário. Um exemplo desse mecanismo é a bomba de sódio de potássio. Não existe somente essas no corpo. Existe bomba de hidrogênio, bomba de cálcio, tá? Que usam o ATP, que é transporte ativo primário. Mas o mais conhecido é o de sódio e potássio. O transporte que é acoplado, veja, indiretamente à fonte de energia, é fornecida por gradiente iônico, como eu disse, que é o transporte ativo secundário. Por exemplo, a reabsorção de glicose é feita por transporte ativo secundário, que a gente vai falar mais frente. Então, o que acontece? Nós temos a bomba de sódio e potássio trabalhando, gerando um gradiente iônico que faz com que a glicose use o transporte ativo secundário, né? Inclusive, usa o sódio junto. Sódio e glicose para dentro da célula, mas eu já estou dando spoiler, tá? Ok. Vou beber uma aguinha, só um minuto. Já tem quantos minutos de gravação? 20. Vamos lá. Embora os solutos possam ser reabsorvidos pelo túbulo por mecanismos ativos e passivos, a água sempre é reabsorvida por mecanismo não ativo. Imagina a gente usar energia para reabsorver a água, gente. Meu Deus, não ia rolar. Então, é denominado osmose. Isso aqui que vocês entendem. O que significa que é a difusão de água da região de baixa concentração de soluto ou alta concentração de água para uma alta concentração de soluto, baixa concentração de água, tá? É o famoso meio hipoosmolar e hiperosmolar, tá? É o sódio, gente. O sódio, basicamente, a gente tem muito sódio e cloreto de sódio, a água vai para onde tem muito, ela não vai para onde tem pouco. Então ela vai para o outro lado. Isso aqui eu não vou repetir. Ele fala aqui, ó, os solutos podem ser transportados através das células epiteliais ou entre as células, que eu já te falei, né, por causa das junções oclusivas, tá? Ele fala que o sódio pode se mover por ambas as vias, eu tinha mencionado, e a água também, por ambas as vias, tá bom? Olha aqui, ó, o que eu tinha mencionado. O transporte ativo primário através da membrana tubular está ligado à hidrólise de ATP, né? Eu acabei já falando, mas é importante dizer que não só existe existe a bomba de sódio e potássio, existe a bomba de hidrogênio e potássio, existe a bomba de hidrogênio e potássio, a bomba de sódio e potássio, de hidrogênio ATPase, hidrogênio, potássio e ATPase e cálcio ATPase, tá? Vamos ver aqui. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. O que eu vou explicar agora é um mecanismo básico que existe em todos os segmentos renais. É um mecanismo básico que como o nosso rim funciona para reabsorver sódio. É importante, por quê? Porque ao reabsorver sódio, você acaba reabsorvendo outros solutos, tá? Como água, como glicose, como aminoácido. Então, é por isso que é importante saber esse mecanismo que ele vai explicar. Como funciona a reabsorção de sódio no rim, tá? Aqui, ele vai explicar tudo que eu for falar agora. Depois a gente vai repassar. Então, nós vamos para o nosso querido programa inovador, o nosso querido Punch, tá? Vamos fazer o nosso novo Punchzinho aqui. Então, o que eu havia falado para vocês? Nós temos um extremo
nós temos um extremo que é o túbulo. Vou desenhar de amarelo. Tá? Os túbulos são compostos por células. Depois a gente vai ver, tem célula intercalada, A, B, células principais. São as célulazinhas, cadê meu mouse? Aqui. Que se encontram aqui, ó. Elas estão assim, tá? Elas estão assim, dentro do túbulo. Mas a nível de didática, eu vou fazer separado. E nós temos as células. Nós temos as célulazinhas que aqui, que é para atacar, mas nós vamos deixar aqui, ó. Nós temos as células aqui, tá? São as células tubulares, que elas estão olhando, aqui está sua membrana apical, que a célula fala. Apical é o ápice da célula olhando para dentro do túbulo, tá? E aqui nós temos o nosso querido capilar peritubular. Tá? Capilar peritubular. Está aqui. Ok? Repassando o que eu já te falei. Se eu jogo soluto nessa direção, eu estou secretando. Se eu jogo soluto daqui para essa direção, eu estou reabsorvendo. Tá? Eu estou reabsorvendo. Eu vou deixar até essas flechinhas aqui. Tá? Eu estou reabsorvendo nessa direção e estou secretando nessa direção e estou reabsorvendo nessa direção. Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar agora das matérias mais importantes dentro, que é a reabsorção de sódio. Vocês vão entender o porquê. O que acontece? Aqui é como se fosse... Aqui é o túbulo proximal. Vamos supor que é o túbulo proximal. Mas na asa de Henle, túbulo coletor, túbulo distal, túbulo contorcido distal, túbulo coletor, existem essas células. Em todo o decorrido, o Gaito até chama isso, existe um amplo sistema de bombas de sódio e potássio. Existe amplo sistema, ou seja, isso aqui o Guyton chama de membrana basolateral. Tá? Membrana basolateral. Essa aqui é a base das células e lateral. Tá? Então é o que o Guyton chama. O Guyton esquematiza como duas, mas existem dezenas de uma célula só. Tudo isso que eu estou desenhando de azul é bomba de sódio e potássio. Tá? Mas eu vou usar apenas uma célula. Eu vou usar apenas essa célula aqui. Tá? E o que acontece? A gente já viu qual é a função da bomba de sódio e potássio. Reabsorver, né? Na verdade é mandar sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. No caso, a gente tem baixa concentração de sódio aqui dentro e alta concentração de potássio aqui dentro. A gente tem alta concentração de sódio aqui fora e baixa concentração de potássio aqui fora. No caso, a bomba de sódio e potássio vai mandar... Eu quero pincel. Vai mandar sódio aqui para fora, tá? O que acontece? Nós temos baixa concentração de sódio aqui e ele vai mandar, mesmo assim, essa baixa concentração de sódio, 3 moléculas de sódio para fora. Ou seja, ele está reabsorvendo. Essa aqui é a bomba de ATP, bomba de sódio e potássio, tá? Eu quero que vocês entendam. Bomba de sódio e potássio. E vai mandar potássio para dentro da célula. 2 moléculas. Então, ele está reabsorvendo sódio. A bomba de sódio e potássio reabsorve sódio, né? E secreta potássio, porque está nessa direção aqui, né? E o que acontece? Como eu disse para você, não está acontecendo isso só em uma bomba. Está acontecendo nessa bomba aqui. Se eu desenhar outra, está acontecendo nessa bomba aqui. Todas elas mandando sódio para dentro do interstício. E eu já te falei para vocês que se mantém aqui dentro, esse sódio vai para dentro da circulação, tá? Mas enfim. O que acontece? Eu quero que vocês analisem. A gente está mandando quantas moléculas de sódio para dentro para fora da célula? 3. Nós estamos mandando quantas moléculas de potássio para dentro da célula? 2. Percebe que a gente está tendo um déficit de íons positivos. A gente está tirando 3 e colocando 2. Tirando 3 e colocando 2. Isso faz com que
isso faz com que a nossa célula, lembra aquele potencial de repouso de menos 90 e etc? Faz com que a célula tenha uma voltagem de menos 70 milivolts. Tá? Faz com que temos menos 70 milivolts. E isso é bem peculiar. Por quê? E outra questão. Além de ele tirar 3 moléculas de sódio para fora e colocando 2 para dentro, e fazendo com que a célula fique menos 70, a concentração de sódio, que já era baixo dentro da célula, não fica mais baixo ainda, porque a gente está tirando o sódio. Tirando sódio, tirando sódio, tirando sódio. Isso faz com que o gradiente de concentração diminua e muito aqui dentro. Diminua e muito, tá? Cai muito o gradiente de sódio aqui dentro. E isso faz com que tenhamos reabsorção de sódio do túbulo para a célula passivamente, de forma passiva. Por quê? Vamos analisar. Nós temos aqui a carga, a gente tem todo o líquido, todo o filtrado glomerular cheio de soluto, cheio de sódio dentro aqui. A concentração de sódio aqui é muito alta. Porque a gente entrou plasma dentro para filtrar, então tem muito sódio dentro, tá? Nós temos uma concentração muito alta. Se eu não me engano, é 140 miliequivalentes de sódio, tá? Enquanto dentro da célula, eu creio, se eu não me engano é 10, vamos dar uma olhada aqui, só olhar só para mim, não, 12, tá? 12. E dentro da célula nós temos 12 de sódio. Então, olha só, a gente tem grande concentração de sódio no túbulo e uma baixa concentração de sódio na célula. Por quê? Porque essa bomba de sódio e potássio reabsorveu todo o sódio aqui, tá? E diminuiu mais ainda a concentração de sódio. E, portanto, qual era uma das propriedades? Gradiente de concentração. Nós temos muito soluto aqui e tem pouco aqui. O muito vai para o pouco. Todo esse sódio acaba adentrando dentro das células, de forma passiva. E qual é o outro motivo que ajuda nisso, além do gradiente de concentração? Esse potencial negativo aqui, ó. Esse potencial negativo de menos 70. Porque, lembra que os opostos se atraem? Né? O crush é totalmente diferente que você. Ele vai se atrair por você e você vai se atrair por ela. Por quê? Porque os opostos se atraem. Porque o sódio é positivo, gente. A carga positiva é atraída pela carga negativa. Tá? Então, resumindo, quais são os 3 fatores que fazem com que haja reabsorção de sódio? Primeiro, a bomba de sódio e potássio, que além de reabsorver o sódio, ele cria gradiente de concentração e elétrico para que isso aconteça. Segundo, nós temos o gradiente favorável de concentração. Quem que fez responsável por tudo isso? A bomba de sódio e potássio, que fez o gradiente de concentração. Além disso, quem mais? Nós temos a diferença elétrica, né? Nós temos essas propriedades, tá? Depois disso, nós temos aquele processo de ultrafiltração, que as forças de Starling aqui vão terminar, todo esse sódio vai parar aqui, todo esse sódio vai parar aqui dentro, e depois todos eles vão ser reabsorvidos, né, de volta para a circulação. Vamos ver se está tudo certo que a gente falou? Vamos ver. A gente tem aqui, ó, ATP, ok. A operação dessa bomba iônica mantém concentrações intracelulares baixas de sódio e altas de potássio e cria uma carga efetiva negativa de cerca de menos 70 milivolts dentro da célula. Tá? Menos 70 milivolts. É o que eu falei. Muito sódio para fora e aí acaba fazendo com que essa concentração... A gente está perdendo muita carga positiva, né? Esse bombeamento ativo do sódio para fora da célula, através da membrana basolateral, favorece a difusão passiva de sódio através da membrana luminal. O outro nome de membrana apical é membrana luminal, porque está olhando para a luz, tá, do túbulo. Por 2 razões.
Existe um gradiente de concentração que favorece a difusão dentro da célula, que eu falei, pois a concentração intracelular de sódio é baixa, 12 miliequivalente. E a concentração de sódio no líquido tubular é elevada, 140. Tá? Segundo, o potencial intracelular negativo é de menos 70, o que atrai os íons sódios positivos do lúmen tubular para dentro da célula. Tá? Aí aqui, e por isso que é importante, a reabsorção ativa de sódio e potássio e ATPase ocorre na maioria dos segmentos do túbulo. Tá? E existe outra característica muito importante que eu acabei... eu até desenhei, que é o quê? Essa membrana apical. Essa membrana apical, ela faz como se fosse borda em cepilho, que ela aumenta até 20 vezes a superfície de contato com o túbulo. É como se tivesse mais... lembrando, essas células estão aqui, e essa borda de cepilho aumenta a superfície ainda mais para pegar mais sódio, para entrar mais em contato com o sódio. Tá? Eu acabei esquecendo de mencionar isso para vocês. E existem outros tipos de proteínas transportadoras que também se ligam ao sódio. Não é só o movimento passivo, a gente tem proteínas específicas que fazem isso. Tá? Aí aqui o grande resumo. Por que isso acontece? Porque o sódio se difunde através da membrana luminal, através da chamada membrana apical, para dentro da célula, a favor de um gradiente eletroquímico estabelecido pela bomba ATPase, ou seja, a bomba de ATPase manda 3 moléculas para fora, cria um gradiente de menos 70 e um gradiente baixo de sódio, faz com que o sódio que está no túbulo entre dentro da célula. E o sódio é transportado através da membrana basolateral contra o gradiente pela bomba de sódio de potássio, tá? Inclusive, eu acho que a ordem deveria ser esse 2, o tópico 2 em cima do 1, esse tópico 2 devia ser o primeiro, mas é a mesma coisa. 3, sódio, água e outras substâncias são reabsorvidos do líquido intersticial para os capilares, por ultrafiltração, devido às pressões coloidosmóticas e intersticiais. E aqui eu não vou explicar, tudo tá igualzinho que eu expliquei para vocês. Sódio criando um gradiente de concentração, diminuindo para menos 70, o sódio é atraído por gradiente de concentração, e etc. Tá bom? E isso aqui é muito interessante. O que acontece? Eu novamente, vou direto para cá. Lembra que a gente falou, por isso a importância de revisar os transportes. Graças à bomba de sódio e potássio, se cria um gradiente elétrico para que haja transporte ativo secundário. Quando a gente, igualzinho, sódio cria concentração negativa de menos 70, é igualzinho que a gente acabou de falar em cima. Mas o que acontece? Ao invés do sódio reabsorver passivamente, existe a reabsorção. Ele usa o cotransporte. O mecanismo é cotransporte porque 2 moléculas estão indo na mesma direção. Tá? De o transporte ativo secundário. No caso, é esse transportador de sódio e glicose. SGLT. O que eu estou falando? Lembra que eu falei que glicose e aminoácidos são substâncias de grande primícia, que não pode, 180 gramas são filtradas e 180 gramas são absorvidas? Então, a glicose é reabsorvida graças à bomba de sódio e potássio. Graças ao gradiente que a bomba de sódio e potássio traz, ativa-se secundariamente o cotransportador de sódio e glicose. Tá? E faz com que a glicose transportada para dentro da célula. Graças à bomba de sódio e potássio, que faz todo o gradiente eletroquímico, o sódio é reabsorvido junto com aminoácidos. Tá? Essa é a importância. E a importância da fisiologia é lembrar, lá quando vocês veem fisiopato, em diabetes, melito, a gente tem medicamentos que agem aqui, inibindo isso aqui, que são os inibidores de SGLT2, que fazem com que a glicose... Se eu bloqueio isso aqui, glicose e sódio ficam dentro do túbulo. E a glicose e o sódio vão ser excretados. É usado para diabetes, tá? É usado para diabetes, um spoiler já para quem for ver fisiopato e fármaco, tá? Então, o que acontece? Essa é a grande importância. E, a nível de curiosidade,
Esse SGLT são divididos em vários tipos. Existe o SGLT2 e o SGLT1. O 2 fica mais na parte proximal, logo quando inicia o túbulo proximal. Quem trabalha mais é o SGLT2. Logo quando está quase terminando o quando está terminando o túbulo proximal, quem trabalha mais é o SGLT1. Logo no começo do túbulo proximal, aí aqui, eu acabei esquecendo. Depois que o sódio e glicose entra na célula, a glicose é transportada pelos glúteos. GLUT1, GLUT2, existem vários outros tipos que são transportadores de glucosa, de volta para o interstício, tá? E do interstício para o capilar, tá certo? Basicamente é isso que ele fala, ó. Uma vez que a substância, por exemplo, o sódio se difunde por seu gradiente eletroquímico, a energia liberada utiliza-se para mover outra substância, por exemplo, a glicose, contra o seu gradiente eletroquímico. Dessa forma, o transporte ativo secundário não necessita diretamente de energia ou ATP, né? Porque a gente usa, lembra que eu falei? Usa indiretamente o transporte do bomba de sódio e potássio, a energia da bomba de sódio e potássio, tá? Aqui, ó. Em ambos os casos, a proteína transportadora específica na borda da escova se combina com um íon sódio e uma molécula de aminoácido ou de glicose ao mesmo tempo. Aqui, ó, os cotransportadores de sódio e glicose, SGLT2 e SGLT1, ficam localizados na borda da escova daquela imagem, lembra que eu mostrei, e levam a glicose para o citoplasma celular, contra o seu gradiente de concentração. Cerca de 90% de glicose filtrada são reabsorvidas pelo SGLT2 na parte inicial do túbulo coletor. Isso aqui eu até deixei em vermelho. Isso aqui é um erro do Guyton, um erro de tradução. É parte inicial do túbulo proximal, tá? Túbulo proximal. O Guyton não sabe se é um erro do Guyton ou um erro de tradução, tá? E os 10% são transportados pelo SGLT1 nos segmentos distais, como eu já havia dito, no túbulo proximal. Gente, é túbulo proximal, tá? Deu uma vacilada esse livro aqui, a tradução é túbulo proximal, tá? E aqui ele corrige de novo. Transportador de glicose GLUT2 no segmento S1 e GLUT1 no segmento final no túbulo proximal, tá? E é isso, tá? Basicamente é isso. Sódio e aminoácido, a mesma coisinha, tá? Você já falou de reabsorção ativa, e reabsorção de transporte ativo e reabsorção de transporte ativo secundário. Mas existe secreção de transporte ativo primário, Gustavo? Existe? Ou transporte ativo secundário? Existe. Mesmo esquema. Lembrando que aqui é... Opa, o que eu fiz aqui? Lembrando que aqui é o túbulo, né? Não, oh meu Deus. Aqui é o túbulo, tá? E aí o que acontece? A bomba de o sódio e potássio trabalha, cria um gradiente eletroquímico, mas em vez de só reabsorver sódio passivamente, como no primeiro exemplo, ativa-se um cotransportador de hidrogênio e sódio, tá? Um contratransportador de hidrogênio e sódio. Por quê? No exemplo acima era cotransporte, de cooperação. Aqui é um contratransporte. É um contratransporte, mas um transporte ativo secundário. Por que secundário? Porque as bombas de sódio e potássio trabalhou. Eu gosto de enfatizar bastante para que vocês fixem e que entendam, tá? Eu quero que vocês entendam de verdade. Então a gente tem a bomba de sódio e potássio aqui, reabsorvendo o sódio e aqui também criando um gradiente eletroquímico, ativando o contratransportador de sódio e hidrogênio. O que está fazendo? Secretando hidrogênio para fora e reabsorvendo sódio para dentro, para a luz capilar. Tá bom? Isso é o que ele fala aqui novamente. Trocador de sódio e hidrogênio, né? Existem só essas maneiras? Não, o Guyton também cita pinocitose, que, trocando por miúdos, é uma fagocitose de moléculas maiores, como por exemplo, a gente viu que não podemos ter proteínas no filtrado glomerular, né? A gente viu que tinha aquelas propriedades ali de pericitos,
de membrana basal, de endotélio, tá? De podocitos, falei pericitos, podocitos, tá? E caso passe alguma substância dentro do túbulo, essas moléculas maiores é fagocitada, pinocitada, para dentro da célula. Isso é um transporte ativo, porque a célula tem que mudar o seu formato, modificar microtúbulo, filamentos, então acaba sendo um transporte ativo, tá? Gasta mais energia fagocitar, né? Pinocitar. Então, se usa também, pouco, mas usa. Isso aqui é muito importante. Agora, transporte máximo para substâncias reabsorvidas ativamente é o seguinte, gente. Vocês acham que isso aqui... Vamos para o exemplo. Vocês acham que isso aqui consegue reabsorver tudo que entra no túbulo? Tipo, instantaneamente, tipo, três sódio para fora, potássio para dentro. 3 sódio para fora, potássio para dentro. Não. Não, isso cansa. Isso não é tão rápido, instantâneo. Tem o seu tempo, tem os seus milissegundos, a sua velocidade. Então, se eu estou reabsorvendo sódio com essa bomba, o sódio que está aqui, eu estou reabsorvendo aqui, eu não posso já reabsorver. Eu tenho que refazer esse movimento, levar esse sódio, trazer o potássio, terminou, e aí sim, a bomba descansou, o sódio novamente, manda para fora, tem o seu tempo, tá? E o que eu estou falando agora é uma denominação chamada transporte máximo, porque, gente, as células cansam, novamente, as células cansam. Então, o que é o transporte máximo? O transporte máximo é a quantidade máxima que a minha bomba de sódio de potássio, ou os meus cotransportadores, enfim, isso se aplica a outros tipos de mecanismo de transporte, trabalham. Como eles trabalham, tá? Como eles trabalham. Ou o quanto eles trabalham, tá? O quanto eles trabalham. Então, novamente, aqui, ó, transporte ativo, aqui, transporte máximo. O que acontece? Nós temos, eu vou deixar mais claro isso. Por exemplo, glicose. A glicose, a gente usa muita glicose. Toda glicose que entra no tubo, nós temos que reabsorver. São 180 gramas, nós temos que reabsorver 180 gramas. Mas o nosso corpo, caso aumente a concentração de glicose, a gente toma uma coca, comer um doce, a concentração de glicose aumenta. Mas o nosso rim consegue reabsorver esse excesso de glicose, né? Subiu para 200, o corpo teve que se esforçar um pouco mais, mas ainda consegue. Mas se a gente eleva muito a concentração de glicose, e isso, vários outros íons, se a gente eleva muito a concentração de glicose, as nossas bombas de sódio e potássio, ou nossos outros cotransportadores, acabam não conseguindo pegar tudo, porque é muito trabalho. Meu Deus, eu estou trabalhando demais aqui, e o glicose vai embora. Isso é chamado de transporte máximo. No caso, o Guyton cita a glicose. No adulto, o transporte máximo para a glicose é de 375 miligramas. Ou seja, até 375 miligramas por minuto, eu posso comer à vontade e eu consigo reabsorver e não perder essa glicose. Mas, gente, tinha até aqui, ó, o que eu tava rabiscando antes. Tá? Gente, o normal é 100. Isso aqui o Guyton dá como a glicose como exemplo. 100, tranquilo. O rim consegue reabsorver tranquilo, tá? Mas caso eu aumente essa carga filtrada, ou seja, o que é carga filtrada? É a quantidade de soluto, desse determinado soluto que entra no rim. Se eu aumento essa carga filtrada para 400, para 500, veja, olha a minha curva de reabsorção aqui, ó, azul. A curva de reabsorção é azul. Eu reabsorvo, aumentam para 100 eu reabsorvo, para 200 eu reabsorvo,
para 250 eu reabsorvo, para 300, olha a curva está começando a decair, para 375, ó, mantém. E se a carga continua crescendo, só até que eu consigo, e se eu continuo comendo, no exemplo da glicose, que o Gaeta até cita diabetes, o que acontece com a diabetes? O aumento de glicose no sangue, o rim não consegue filtrar tudo isso e acaba... Quais eram os 4P da diabetes? Né? Poliúria, polifagia, polidípsia, perca de peso. Já citei 2 exemplos de diabetes, né? Mas enfim, a poliúria é a glicose em excesso, tá? Saindo da urina, tá? Saindo para a urina e até um adiantamento para vocês, a glicose puxa a água. Então, no caso de um paciente diabético, sei lá, que tem 700 de glicemia, tá? 700. Eu vou conseguir reabsorver 700? Não vou conseguir reabsorver. E isso vai ser excretado, tá? É ruim. É muito ruim, tá? E aqui, ó. Cadê? No entanto, diabetes mellitus não controlada, a glicose plasmática pode atingir níveis elevados, fazendo com que a carga filtrada de glicose exceda o transporte máximo, tá? É isso que o Gaito quis dizer. Quis dizer que todos os transportes, né, exceto a osmose, todos os transportes têm o seu transporte máximo. Eles saturam. O Gaito usa essa palavra. Saturam. Eles não conseguem aguentar tanto trabalho. E é importante que... É muito chato decorar número, mas eu já vi o professor cobrando isso aqui, ó. Tá? Qual é o transporte máximo de glicose? 375. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Ele traz aqui, ó, fosfato e outros íons, glicose, tá aqui, tá? Mas o mais importante é a glicose. Tá bom? E a água? A água é o mesmo esquema. A água, a gente fala de sódio, potássio, mas o que acontece? A água, toda vez que a gente tem movimentos de sódio, resumindo é isso. Toda vez que a gente tem movimentos de sódio, a água vai junto. Aonde o sódio vai, a água acompanha. Porque o sódio é uma das substâncias que mais... É a propriedade que dá osmolaridade, tá, do meio, do soluto. Tá? Então, cada vez que o sódio é reabsorvido, a água vai por osmose. Tá? E o que acontece? É uma coisa arrastando a outra. O sódio é reabsorvido, a água é reabsorvida, e junto com essa água... Alguns solutos que não conseguiram ser reabsorvidos pelos mecanismos, o cloreto, como ureia, que a gente vai ver também, eles acabam sendo arrastados junto com a água. É como um mar, literalmente ele arrasta consigo essa reabsorção junto com a água. O que se chama arrastre de solvente. Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, quando os solutos são transportados para fora do túbulo, por transporte ativo primário ou secundário, as concentrações tendem a diminuir no túbulo, o que aumenta o aumento do interstício renal. Né? A mesma questão, quando é reabsorvido do túbulo, diminui a concentração do túbulo, aumenta na célula, porque está indo para a célula. Tá? Esse fenômeno aqui é uma diferença de concentração que causa osmose. Tem pouco soluto, muita água. Aqui tem muito soluto, pouca água. O pouco soluto com muita água vai para o meio que tem maior quantidade de soluto. Tá? É importante vocês saberem que a porção que mais é permeável, à água é o túbulo proximal. Nas outras regiões do túbulo, como asa de Henle, túbulo distal, túbulo coletor, as junções comunicantes ficam cada vez mais estreitas. E é o principal meio onde a água passa, é por ali. Ela passa por meio transcelular, mas também passa por meio paracelular. Mas como está cada vez mais juntas e mais ocluídas, a água tem dificuldade para passar. E ele precisa da ajuda, nessas regiões mais distais do túbulo, do hormônio ADH, que é o antidiurético. O antidiurético, tá? Diurético de xixi. Não fazer xixi, isso. Ele reabsorve toda a água e não deixa a gente urinar. Então, o que acontece? A gente precisa do ADH para abrir, né? Para influenciar nessas uniões comunicantes
fazer com que a água seja mais permeável, tá? E é isso que ele fala no finalzinho dessas explicações. Aqui ele fala aqui, ó, à medida que a água se desloca pelas junções ocludentes por osmose, ela também pode carregar com elas alguns dissolutos, processo denominado arrasto dissolvente. Tá? Arrasto dissolvente. Eu falei arrasto, eu acho que em espanhol, desculpa. Além disso, uma vez que a reabsorção de água, dissolutos orgânicos de íons está acoplada à reabsorção de sódio, variações da reabsorção de sódio vai influenciar também na reabsorção de água e de outros solutos. Tá? Ele fala aqui, ó, antidiurético. Tá? Ele fala a explicação que eu falei. Ó. Nas porções mais distais do néfron, começam na asa de Henle e se estende ao longo do tubo coletor, as junções ocludentes se tornam bem menos permeáveis, tá? Fazendo com que o hormônio antidiurético tenha que trabalhar com isso, fazendo com que aumente a permeabilidade dessa água, tá? Ok. E aqui, para finalizar, essa aula já tem até agora 55 minutos, eu vou cortar em duas partes, eu vou finalizar essa explicação e depois a gente continua com as porções proximais, cada característica de cada porção do tubo, tá? Reabsorção de cloreto, ureia e outros solutos. Aqui, ó, vamos direto para essa figura aqui, que é basicamente tudo que ele vai falar. Gente, quando a gente reabsorve sódio, tá? Quando a gente reabsorve sódio, vamos fazer aqui, ó, tá? Vamos fazer uma questão aqui. Como que o íon cloreto é reabsorvido? Como que o íon cloreto é reabsorvido? A gente já falou de sódio, já falou de glicose, já falou de hidrogênio, tá? Mas como que o íon cloreto é reabsorvido? O íon cloreto a gente tem aqui, oh meu Deus, a gente tem aqui o nosso querido túbulo, nós temos a nossa querida célula tubular, horrível, e nós temos nosso querido capilar peritubular, tá certo? Nós temos nosso querido capilar peritubular. Como que o cloreto, lembrando que o cloreto, a sigla dele é essa. Como que o íon cloreto, ele é reabsorvido? Quando a gente tem reabsorção de sódio, pelos mesmos mecanismos, bomba de sódio e potássio, diminui a concentração de sódio aqui, e potássio aumenta, menos 70. Nós temos aqui a reabsorção de sódio aqui. Tá? O que acontece? Aqui, como a gente está perdendo íon positivo, por causa que o sódio está sendo reabsorvido, o túbulo fica com muita carga negativa. E o cloreto que está aqui dentro, o que ele tem? Ele tem a carga negativa. Lembra, qual que é que a gente falou? Qual que é um dos motivos que o sódio tinha sido reabsorvido? Porque na célula estava menos 70 e lá dentro estava positivo. E o sódio era positivo e reabsorve. Aqui tem tanto íons, tem tanta carga negativa, que o cloreto acaba sendo repulsado, porque cargas iguais se repelem. E o sódio o cloreto é reabsorvido. Tá? O cloreto é reabsorvido. Mas é só por isso? Só por causa da carga negativa? Não. O que a gente falou que é reabsorvido junto com o sódio? A água. Tá? A água é reabsorvida junto também com o sódio. E o que acontece? Quando essa água sai de dentro do túbulo e entra para dentro da célula, essa água que estava diluindo, a gente vai falar no capítulo para frente sobre diluição, concentração. A água que estava diluindo esse meio é reabsorvida, os solutos ficam mais concentrados quando a água sai. E esse cloreto acaba sendo mais concentrado, porque a água vai embora e aumenta a concentração. E aí esse cloreto de concentração aumentada também sai. Então a gente tem um gradiente de concentração que facilita isso, e a gente tem um gradiente elétrico que também facilita a reabsorção de cloreto. Tá? Vamos ver aqui. Nós temos a reabsorção de sódio, e aí o que faz? Fica negativo o lúmen. E aí repulsa o cloreto que tem carga negativa e é reabsorvido. A reabsorção de sódio também reabsorve água, que aumenta a concentração de cloreto, reabsorvendo cloreto. E a ureia é a mesma coisa.
A ureia não trabalha com cargas negativas, mas somente com a propriedade de concentração. Já vou até adiantar para vocês. A reabsorção de água, por causa do sódio, também aumenta a concentração da ureia. A ureia está lá bonitinha, o sódio é reabsorvido, a água é reabsorvida, a ureia se concentra. Concentrando a ureia, facilita o gradiente de concentração e a ureia vai para dentro do célula, é reabsorvida. Tá? Lembrando que a concentração de ureia, 50% a gente usa, tá? 50% é excretada e 50% é reabsorvida. Tá? Creatinina totalmente eliminada do corpo. Tá bom? E aqui, ó, ele fala tudo isso que eu já tinha acabado de falar. Cadê? Ó. Sobre a ureia, também é reabsorvida em menor grau que o cloreto, à medida que a concentração de ureia muda, tá? Tudo isso aqui está dito da maneira que eu falei, está escrito aqui, tá bom? Reabsorção e secreção ao longo das porções diferentes do néfron. Essa vai ficar para a parte 2 desse capítulo 28, tá? Que a gente vai falar, só isso, gente, foi generalidade, mas a gente vai falar qual é as características só do tubo proximal, qual é a característica da asa de Henle, qual é a característica do tubo distal? Nessa segunda parte, tá? Eu agradeço muito por vocês terem visualizado até aqui, tá? Visto essa aula até aqui. Por favor, para ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão tendo renal, que tem dificuldade com renal, que não entendeu, etc. Dá um like, tá? Para ajudar na divulgação, para o YouTube entender que vocês estão gostando. E se vocês não gostaram do vídeo, por favor, coloque nos comentários uma crítica construtiva em que eu possa melhorar, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima. Até mais.